Então, nós vamos começar aqui pelo problema extremamente básico, que é o 1001, que, na verdade, o objetivo de hoje é mostrar o ambiente, tá? Então, na maratona de programação, a gente vai ter poucas coisas disponíveis. Uma das coisas disponíveis vai ser a prova, que não vai ser, que vai ser impressa também, vai ser online, mas vocês vão ter uma cópia impressa que vocês vão poder rabiscar e tudo mais. Vocês vão ter um terminal para fazer uso, então, por exemplo, como esse que eu estou aqui. Vocês também vão ter junto um editor, que normalmente é esse aqui, o editor, o Gedit, tá? Então, são as coisas que nós temos lá para utilizar. Então, um terminal, editor, acesso à prova, materiais impressos, compiladores instalados na máquina, que todos eles funcionam via modo texto, então via terminal, exceto para Java, se mantiverem o mesmo padrão. Para Java tem o Eclipse, então dentro do Eclipse já tem lá a integração para poder fazer o nosso arquivo, né, para a gente tentar executar ele. Muito bem, então, como é isso que a gente tem, a gente vai começar a treinar em cima desses caras aí. Vocês estão conseguindo ver bem aí no meu editor de textos aí o que eu escrevo? Beleza, então está tranquilo. Mas mesmo assim eu vou trocar de editor de texto, que fica mais fácil usar o Bluefish, tá? Mas não vai mudar nada, porque é só um editor, ele não tem nada demais, não tem nenhuma extensão, nada que facilite a programação, tá? Então não vai mudar nada. Só porque aqui eu consigo aumentar mais fácil a letra. Tá? Ok? Então, é interessante na maratona de programação, quando vocês chegarem, já iniciarem o algoritmo, deixarem alguém que, sei lá, não vai ler tão rapidamente a prova, alguma coisa assim, alguém que vocês definam, para que vocês tenham parte do algoritmo pronto, tá? Então, por exemplo, já para incluir as bibliotecas, já coloca aqui, tá? Já cria lá o Intmain. A gente vai ver mais para frente algumas macros que servem para ter cálculos prontos, então também mantém isso, tá? Porque facilita depois quando vocês estiverem codando, vai ter lá um arquivo base, alguma coisa assim, que vocês podem estar utilizando, tá? Como para iniciar o algoritmo de vocês e começar a salvar. Na maratona de programação, diferentemente do URI, por exemplo, que aqui a gente já tem um número para mostrar qual é o problema, lá são letras, tá? Então, problema A, B, C, D, assim por diante. Então, o que é interessante? Se eu vou iniciar o problema A, então, eu vou salvar esse arquivo aqui como o problema A.cpp, tá? Em algum lugar. Eu vou colocar aqui em downloads para ficar mais fácil. Tá? Então, lá, criamos o A.cpp. Aqui em cima tem um asterisco dizendo que ele não está salvo, então tem alguma alteração para salvar. Esse asterisco deveria ter sumido. Mas aqui embaixo, quando eu salvo, ele deixa de ficar azul. Então já fica branco, indicando que está salvo. Então é bem importante que vocês sempre salvem, tá? Para salvar, tem duas opções. Você pode vir aqui em File, Save, ou usar o atalho Ctrl S. Eu sempre uso o atalho que fica mais fácil, né? E você se habitua um pouco mais rapidamente a utilizar isso. Então aqui, no terminal, a gente precisa estar dentro da pasta onde nós salvamos. Então eu salvei dentro da pasta Downloads. Para verificar em que pasta eu estou, eu posso usar o comando pwd. Tá? No Linux ele vai me dizer onde eu estou.
eu estou em home Marcos, então, ou seja, estou dentro da pasta do usuário. Para listar os diretórios que eu tenho e arquivos, eu só dou um ls e ele vai me listar. Então aqui tem várias coisas, dentre elas eu tenho a pasta downloads, tá? Então, para entrar na pasta downloads aí, eu só vou usar um CD e vou escrever o nome da pasta. Mas vejam que o D aqui é maiúsculo. Quando eu escrever ele aqui também eu uso maiúsculo. Outra coisa, não sei se vocês perceberam que quando eu dei um tab, ele escreveu o resto. Então o Linux ele autocompleta para nós, tá? Só que, por exemplo, D, eu tenho pelo menos 3 pastas aí que começam com D. Então ele não vai completar no primeiro tab. Eu tenho que dar 2 tabs e ele vai me listar as pastas que iniciam com aquelas letras. Por exemplo, se eu colocar o DO, vai me mostrar essas 2 pastas que iniciam com DO, e coloquei o W, dei um tab e ele completou para mim. Tá? Compreenderam aí, pessoal? Beleza, eu vou ir fazendo essas pausas aí para a gente conseguir entender se o pessoal tá ouvindo. Se tiverem dúvidas, podem chamar no chat, que eu estou com 2 telas aqui, então facilita. Muito bem, então lá no Downloads, como é a minha pasta Downloads, tem alguns downloads aí. Mas o a.cpp está ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. Vamos fazer o seguinte. Quando eu perguntar aí se quiserem ativar o microfone para responder, quiserem deixar o microfone ativado também, não tem problema. Eu acho que aqui é um grupo mais tranquilo, então a gente vai conseguir se entender bem. Aí podem falar, não tem problema nenhum. Vocês estão vendo que tem 2 ACPP, tá? O Linux, como a gente usa um editor de texto padrão, ele sempre vai ter o arquivo que a gente está mexendo e uma cópia desse arquivo, tá? Que na verdade a gente vai mexer sempre na cópia. Quando a gente salvar, o que ele vai fazer? Pegar o conteúdo da cópia e colocar no arquivo original, tá? É sempre assim que ele vai fazer. Neste caso, então, como eu já tenho algum código-fonte aqui aberto, tá? A gente vai tentar compilar isso aqui mesmo que não tenha nada. Bom, vou colocar aqui só o printf, só para a gente ver como é que vai se comportar. Então, a gente vai usar o comando para fazer a compilação. Qual é o comando? Tá? O comando é o G++, que no meu caso já está instalado. Caso vocês não tenham instalado no Linux de vocês, no caso da Maratona já vai ter também. Ele é bem simples de instalar. No caso do Fedora, é só dar um sudo dnf install gcc-c++, que ele vai instalar. No meu caso já tem, então ele vai tentar aqui. E vai me dizer que já está instalado. No caso do Ubuntu, para quem estiver usando, provavelmente vai ser sudo apt get apt install gcc-c++. Caso não instale com esse comando, instale, dê uma pesquisa, né, busque. Então ele tem a busca, que é o search, com ch, gcc, C++, ou procure somente por C++, que ele vai te listar uma série de coisas. Eu não vou conseguir executar esse comando aqui, porque não é o Ubuntu que eu estou usando, então não existe o apt, tá? Mas esse é o caminho para a gente utilizar. Muito bem, então depois de instalado o G++, a gente vai usar alguns parâmetros, tá? -lm, que é para linkar as nossas bibliotecas que nós utilizamos. No caso, a gente incluiu a biblioteca bits, tá? A stdc++.h, que é uma biblioteca que
adiciona todas as outras nessa biblioteca aí. Então, é para facilitar a inclusão de bibliotecas, porque a gente não precisa mais ter colocar para cada coisa, colocar a biblioteca. Então, facilita, e na maratona de programação a gente quer velocidade de desenvolvimento, então nada mais justo do que colocar todas de uma vez só e não precisar fazer mais nada. Vou salvar, que eu tinha esquecido de salvar aqui. Aí depois do LM a gente vai colocar o nome do arquivo, então no nosso caso lá é a.cpp. Tá, então, primeiro é o comando, depois o parâmetro para... Isso aqui não precisa estar necessariamente nessa ordem, tá? Menos LM para indicar que a gente quer vincular as bibliotecas. Depois pode ser colocado o a.cpp, que é o nosso arquivo fonte. E depois, sim, aqui importa a ordem, tá? Menos O é a saída, o output dessa compilação e o nome do arquivo, tá? Não coloquem depois do O nome do arquivo que tenha o código-fonte de vocês, porque ele vai sobrescrever. Então, antes de executar isso aí, eu vou mostrar para vocês a pasta. Essa pasta não tem nenhum arquivo bin, tá? Depois que eu executar esse comando aí, acho que eu coloquei a pasta a barra do lado errado aqui. Isso aí. Depois que eu compilar... notem outra coisa importante que deu esse erro aí. Quando nós mandamos compilar alguma coisa desse jeito no Linux, se der alguma coisa errada, ele vai mostrar, tá? E ele vai dizer qual é o erro. Então aqui é o fatal error, ele vai ter o warning, vai ter outros tipos de erros. O fatal error é o que faz não compilar, tá? Então aqui é a compilação terminada. Ele não terminou a compilação, ele abortou, tá? E aí eu tenho que fazer a correção, e aí depois que der tudo certo, quando eu der o comando, ele não vai me dizer nada, tá? Quando der certo, ele não diz nada. Quando der errado, ele mostra. Se a gente olhar o resultado na pasta, acabou de criar o arquivo bin lá, tá? Então no Windows, por exemplo, ele vai criar um arquivo exe. Quando vocês derem F9 ou alguma outra tecla de comando lá, quando vocês mandarem buildar o projeto de vocês, ele vai criar um exe. Tá? Aqui não cria exe, porque no Linux um arquivo executável ele tem permissão de execução, ele não é uma extensão diferente. Tá? Então aqui ó, a gente está vendo que esse cara tem permissão de execução. Tá? Então ele é um executável. Assim como, por exemplo, essa pasta aqui, ó, tem permissão de execução, ou seja, todos os arquivos que estão ali dentro, se tiverem permissão de execução, eles são executáveis. O restante só tem leitura e gravação. Até aqui e depois daqui para baixo também. Então, os únicos que têm permissão de execução são esses, e eles, por isso, são executáveis. Ok, pessoal? Isso aqui é bastante coisa aí, mas vamos lá, né? E aí, criamos o executável, né? Como é que a gente executa? Não é clicando duas vezes, né? Se eu clicar duas vezes aqui, ele só vai selecionar. Então, não é fazendo isso. É através de comandos também. Nós temos duas opções também, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui para... Vou disponibilizar esse arquivo lá no grupo depois. Opa. Então, para executar, a gente tem duas opções. A primeira opção é colocar ponto barra o nome do arquivo, ele vai executar. Então, ponto barra do binário, ou sh
que no caso não deu porque não temos a referência do bash, então somente o ponto barra bin mesmo. Tá? Então, ponto barra bin, que vai executar o nosso binário. Tá? Então, para compilar a gente usa o comando G++, para executar a gente usa ponto barra, o nome do arquivo que nós criamos. Entendido, pessoal? Alguém com alguma dúvida? Ô, Marcos. Sim. Ali tu deu um ponto barabim, mas não deu o nome do arquivo. Ele vai executar o único bin que tá na pasta? É que o bin é o nome do arquivo que foi gerado, né? Ah, vou dizer. Sim, entendi. Isso, aqui na saída eu disse que queria gerar um arquivo chamado bin. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui binário, né? Eu teria que chamar o binário. Opa, tem dois N's ali. Ok? Beleza, entendi, valeu. Beleza. Então, tranquilo. Agora a gente vai começar a brincar um pouquinho com o problema da maratona, tá? Então, aqui nós temos o problema básico, que é para ler dois valores inteiros, né, duas variáveis, A e B, somar e printar esse resultado. Tá? Então, a gente vai fazer isso aí agora, porque eu quero mostrar para vocês como é que a gente manipula a entrada padrão. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o algoritmo. Então, aqui dentro do algoritmo, a gente vai começar a escrever. A primeira coisa, eu vou criar as variáveis lá, int A, B e fala para criar o x, né? Não precisa, mas vou criar também. E aí, depois disso, pessoal, se tiverem dúvidas aí, enquanto ao que eu estou colocando no algoritmo, podem abrir o microfone e chamar, tá? Porque sei que tem várias pessoas de vários períodos diferentes, então chamem que é melhor chamar do que ficar com a dúvida eterna, beleza? E daí me chamem no microfone, porque daí, como eu estou escrevendo algoritmo aqui, eu não estou olhando muito para a tela do lado. Então, scanf, para fazer a leitura dessas variáveis. Então, outra coisa, né? Dentro da maratona de programação, quem testa o algoritmo de vocês é um computador, um algoritmo que vai estar rodando lá. O que ele espera de saída, tá? De printf? Somente o resultado. Então, não façam aquelas coisas lá como, por exemplo, digite o primeiro valor no printf, digite o segundo valor, tipo isso aqui. Então, vou colocar um printf aqui. Digite um valor inteiro. O que vai acontecer? Eu até vou deixar esse negócio aqui e vou mandar, submeter lá para vocês verem o que vai acontecer. Isso aqui vai ser entendido como resultado e ele não espera isso como resultado. Então, é melhor que a gente não use, não faça isso. Senão a gente nunca vai ter um problema aceito lá no URI, tá? Ou em qualquer outro, na própria maratona de programação também. Então, eu vou deixar aqui só para mostrar para vocês qual que é o erro que vai acontecer. Embora o nosso algoritmo vai estar provavelmente certo. Então, eu vou ler aqui o A, é o inteiro. Para ler o inteiro, a gente usa percentual %D. A gente usa o e-comercial para indicar qual variável que a gente vai ler. Então, eu vou ler a variável A. E vou ler a variável B. Tá? Uma outra coisa importante que vocês vão começar a ver nos próximos exercícios da maratona é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 10 e o 9, um abaixo do outro. Tá? O que isso indica? Indica que eu vou ter um enter para separar esses caras. Tá? Em alguns casos, a gente vai ter a leitura separada por espaço. Tá? Que eu vou demonstrar mais para frente. Provavelmente vai ter algum exercício aí para frente que vai ser assim, daí a gente já demonstra. Tá?
Então, aqui a gente vai colocar dois scanf, um abaixo do outro, para fazer essa leitura. Depois que a gente fez isso, o problema pede para que a gente atribua o resultado dessa soma no x. Então, a gente vai colocar lá, x igual a mais b. Nem todos os problemas da maratona, eles dizem exatamente o que a gente tem que fazer. Então, é melhor que a gente saiba, né, o que fazer, mas nesse caso eu vou seguir o que ele está escrevendo lá, porque ele está dizendo, faça isso, faça aquilo. Tá? Beleza, feito isso, ele tem um exemplo de saída. Eu vou pegar aqui, ó, e vou copiar essa saída e vou colocar aqui. Então, aqui, ó, nós temos o x espaço igual espaço resultado. No caso aqui vai ser um percentual d, né? Por que eu copiei, pessoal? Porque a saída ela tem que ser exatamente igual ao que está lá no URI, tá? Se a gente colocar x minúsculo, ou na maratona no caso, né? Se a gente colocar x minúsculo, o que vai acontecer? A gente vai ter um erro de apresentação, ou seja, a gente vai ter um erro de impressão dos nossos dados, tá? Então, o que acontece? Eu copiei para garantir que viesse o x maiúsculo, o espaço igual e o outro igual, e depois o resultado. E o contrabarra n, que a gente sabe que ele diz aqui, inclusive, né? Que aqui, ó, pelo final de linha. Então, a variável x impressa o valor da variável x e a quebra de linha. Então, a gente sabe que precisa ter uma quebra de linha no final, ok? Então, teoricamente, nosso algoritmo está pronto, tá? Então, vamos testar ele. Alguma dúvida no algoritmo? Show de bola. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a compilação agora. Compilar, né, vocês lembram? Uma outra coisa legal do Linux também é que se a gente dar uma seta para cima, ele vai mostrando os comandos que eu digitei, ok? Então, eu já tenho salvo lá o comando e vou dar um Enter para gerar um novo binário. Agora eu vou executar ele. Só até limpar a tela aqui. Executei. Olha lá. Digite dois valores inteiros. Deixa eu ver, só um pouquinho. Alguém escreveu alguma coisa ali? Não teria que ser o e-comercial X, tá? Vamos lá. Sim, eu esqueci de colocar o resto. Então aqui é percentual D, tá? Vírgula X. No printf não vai e-comercial, tá? E o percentual D, como o printf é uma função, ele recebe primeiro tudo que você quer imprimir e depois as variáveis que vão ser substituídas onde você colocou o percentual D, percentual I, percentual LF, percentual C, percentual S, assim por diante, tá? Então, dentro das aspas duplas, a gente sempre vai indicar aonde que vai ser impressa a variável, tá? E depois das aspas duplas, depois da vírgula, qual variável que vai ser impressa. Boa pergunta aí, Daniel. Então, vamos lá executar de novo, né? Tem que compilar porque eu modifiquei o algoritmo. Tá? Então, vamos lá. Compilar. Digite dois valores inteiros, vou digitar ali o que tem no URI, sei lá, 10 e 9, né? 10 e 9. O resultado foi x igual a 19. Teoricamente, está certo. Então, vou colocar aqui 15 menos 7, x igual a 8, e menos 10 e 4. Tá? Menos 6. Então, pessoal, eu testei com as entradas que o URI está dando de exemplo, mas quando for para correção, eles vão usar outros valores também. Então, a gente pode testar com outras coisas, por exemplo, sei lá, colocar aqui 10 e 4, ou 20 mil mais, sei lá, 5 mil. Tá? A gente pode testar com valores diferentes.
é interessante ter mais valores testando, porque a gente sabe que os portais e a maratona de programação vai testar com outros valores. Beleza? Mas eu falei para vocês que eu ia mostrar como automatizar a entrada, né? Porque, tá, ficar digitando aqui toda hora é complicado, né? Então, a gente pode criar um arquivo, tá? Que eu vou chamar aqui de in.txt e vou salvar na mesma pasta lá no Downloads. E vou colocar aqui, ó, por exemplo, 10 e 9, tá? Que eram os dois valores que o Uri nos passou. Tá? Então eu vou executar de novo. Ó. Executei, tá me pedindo. Vou colocar o 10 e o 9. Beleza, não serviu de nada aquele arquivo lá. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Vou indicar, através dos modificadores de entrada... Opa, é um só, não é dois. Através do modificador de entrada, qual é a entrada padrão. Antes, a entrada padrão sem nada era o teclado. Agora, a entrada padrão é esse arquivo. Então, se eu mudar o conteúdo do arquivo, colocar lá 10,90, por exemplo, e executar, vai aparecer o valor novo, no caso, 190. Tá? Então, isso facilita na hora de testar, você não vai precisar ficar digitando valores. Tá? Depois eu vou mostrar como ter mais valores ainda para fazer essa digitação, tá? Mas vai ser no próximo. Porque agora, aqui nesse arquivo, a gente tem somente uma leitura, uma entrada. Então, a gente pode colocar dentro dele outros valores. A gente sabe que, por exemplo, nesse algoritmo, ele lê dois valores, né? Então, ele vai ler dois valores e vai dar o resultado final. Então, estaria ok, tá? Mas aí muda um pouquinho o trabalho, sim, mas aí toda vez que tem que vir aqui no arquivo modificar também, talvez nesse caso não seja tão interessante assim. Mas eu vou mostrar como colocar várias entradas aqui, que aí você executa uma vez só e faz vários casos de testes, tá? E não vai interferir no teu algoritmo, beleza? Mas depois eu mostro isso. Agora que a gente já testou o algoritmo, se ninguém tiver dúvidas aí sobre alguma coisa que a gente fez até agora, eu vou postar no portal para ver o que vai acontecer. Então, vou esperar um pouquinho aí até vocês sinalizarem se tem dúvidas ou não. Boa, return zero. Tá, eu esqueci. Na maratona de programação, sempre precisa pôr return zero. No portal do URI, ele não está considerando isso. Tá? Até tentei simular alguns problemas na última aula, mas no portal do URI ele está passando. Porém, na maratona de programação, ele vai considerar. Então, é sempre importante colocar no final do algoritmo return zero, que vai indicar para o sistema que o algoritmo foi executado de forma adequada. Mais alguma coisa aí, pessoal? Beleza. Então, vamos enviar. Então, aqui eu vou pegar e vou copiar esse arquivo, né? Copiar o conteúdo dele. Vou lá no URI. Sim, eu vou deixar ali de propósito aquele printf só para a gente ver qual é o erro que acontece. Mas depois eu vou ter que tirar porque vai dar erro, tá? Então, eu vou vir aqui, tem a opção enviar aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa se eu consigo destacar aqui. Aqui. Então, aqui no enviar. Deixa eu só sair do inspecionar aqui, senão ele vai inspecionar o elemento. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar o HTML ali embaixo. Então, aqui, ó, no botão enviar, aqui do lado. Ele já veio preenchido com o número
do problema, qual é a linguagem, aqui já tem os parâmetros, eu estou usando o G++, a versão, esse menos STDC igual a C++11, a gente poderia usar também, tá? Menos O2, menos LM, tá? São parâmetros, se a gente quiser deixar exatamente igual, a gente pode deixar, tá? Pode chegar aqui e colocar G++, menos STDC, eu acho que é isso, né? STD, igual a C++11, menos LM, não, menos O2, menos LM. Ele demorou um pouquinho mais para compilar, mas compilou. É legal usar esse parâmetro aqui, porque fica exatamente igual ao que ele está usando lá. Então, eventualmente, em algum algoritmo que dê algum erro, tá? Você vai ter o erro antes de mandar para a plataforma. Por isso que é legal usar o Linux, porque a gente consegue digitar esses parâmetros aí, tá? Beleza? Então eu vou copiar de novo aqui o algoritmo e vou submeter. Então, coloquei aqui o algoritmo, tá? Vejam que eu deixei os comentários, então não vai ter problema nenhum em deixar os comentários, eles não vão ser executados. Deixei a biblioteca lá stdc++.h, que é aí que a gente vai usar, e vou enviar. Então, devo enviar. Ele diz que o código foi recebido. Para ver o julgamento, eu vou aqui em submissões, todas. Olha só, extremamente básico, deu 70% de acerto e eu errei o resto. Tá? Então, eu vou ver o código-fonte dele ali. Deixei o printf. Né? Deixei de propósito. Então, o que a gente pode fazer é voltar lá para o problema. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. Não vai ter diferença. A questão ali de usar o C++ ou o C++11 lá, na outra versão, é porque o compilador dele é diferente, tá? Então, algumas coisas ele suporta e outras não. Por exemplo, essa questão aí do return zero, talvez alguma implementação diferente de strings e tudo mais, ele aceita ou não. Então, por isso que é interessante usar o mesmo parâmetro, tá? Daí tu vai ter certeza de que vai funcionar no portal que você está testando, tá? Então, aqui o que eu vou fazer agora, eu vou tirar essa frase, vou copiar o algoritmo, colar de novo lá no URI. Colocar lá. E agora eu vou enviar. Submetido, vamos lá em todas. Olha lá, agora foi aceito, tá? Então, essa mensagem de resposta errada, na verdade, é porque eu estou imprimindo alguma coisa que ele não espera, tá? Eu vou simular agora o presentation error, que é diferente de resposta errada, né? Simular fazendo isso. E vou enviar. E olha lá, deu presentation error. Então eu tive aqui, ó, resposta errada, aceito e erro de apresentação. Na resposta errada, eu tinha uma impressão a mais, tinha uma coisa lá sendo impressa que não deveria. Tá? Inclusive, no erro de resposta, ou resposta errada, também pode acontecer se você estiver imprimindo certo, tipo, lá tudo com espacinho certinho, só que imprimindo alguma coisa que não está correta. Por exemplo, se na soma eu estivesse imprimindo algum valor errado, tá? Eu vou fazer aqui um testezinho só para mostrar para vocês. Então aqui, beleza, a gente já viu que o erro da apresentação, teoricamente o algoritmo está certo, só tem um espaço faltando, uma barra N faltando ou sobrando, que aí vai dar o erro da apresentação. Eu vou colocar aqui mais um valor, só para a gente ter a resposta errada com a impressão certa, tá?
Então vamos lá. Vamos lá no 1001 de novo, enviar. Enviar. Submissões, olha lá, deu resposta errada. A gente viu que, mesmo assim ele acertou um percentual aí, né? Colocando aquele mais um no final. Já verifico aí, Ana Laura, já te respondo. Ou, desculpa, isso. Então, aqui a resposta deu errada, mesmo a impressão estando certa, tá? Porque a resposta está errada mesmo. Então, aqui ele facilita bastante, tá? Na maratona de programação, não vai ser tão fácil assim, tá? Ele vai dar presentation error lá e tem que se virar. Então, presentation error na maratona de programação não quer dizer que está saindo certo e está faltando somente um espaço, tá? A menos que mude agora esse ano. Vamos lá. Tem um erro também, esquecer do e-comercial, por exemplo, ele dá time error. Sim, então aqui, se eu fizer isso, compilar e executar o nosso binário, ele vai dar erro aqui já, tá? Então, erros de compilação e erros de execução, normalmente a gente consegue pegar sem mandar para a URI, tá? Sem mandar para o portal que a gente estiver usando, sem mandar para a prova. Por isso que é importante compilar e fazer testes locais. Às vezes a gente não pega, tá? Esse tipo de problema. Como assim às vezes a gente não pega? Voltei o e-comercial ali para não esquecer dele. Por exemplo, nós estamos testando lá um algoritmo que usa um vetor, tá? E vocês estão testando. A tendência é que a gente teste muito mais com esses exemplos de entrada que tem aqui, do que coisas que provavelmente dariam problema no nosso algoritmo. Então, por exemplo, no portal eles vão testar coisas extremas. Então, lá temos o inteiro, eles vão colocar o valor máximo do inteiro. Temos um vetor de 100 posições, eles vão colocar 100 posições para ver se dá erro. Então, talvez a gente não consiga pegar nos testes esses problemas, mas o quanto mais a gente conseguir pegar, melhor. Eu vou tirar o e-comercial aqui de novo e vou submeter sem o e-comercial para vocês verem o erro que acontece. Submissões, que é o runtime error que a Ana Laura falou ali, tá? Então, esse tipo de problema normalmente a gente pega testando localmente, tá? Então eu vou colocar de novo aqui o e-comercial. E vou submeter esse problema. Então, vou dar um Ctrl V aqui, para ficar certinho lá, né? Senão eu vou errar o extremamente básico. Aceito, tá? Então, com esses testes que a gente fez aí, foram 5 ou 6 testes, vocês viram que quais são as possibilidades de erros, tá? Que a gente está exposto lá no URI. Então, resposta errada, tem algum printf a mais lá, alguma coisa estranha, ou a resposta está errada mesmo. Erro de apresentação, tem uma possibilidade grande de estar certo o algoritmo, mas que você esqueceu de colocar um barra N lá, colocar um espaço, tá? Runtime error quer dizer que nós esquecemos de validar alguma coisa, tipo e-comercial, alguma coisa do gênero. E nós temos ainda o compilation error, tá? Que está aqui embaixo, que eu testei na aula de segunda, se não estou enganado. Terça. O que é isso? Fui lá no meu algoritmo e esqueci chaves, tá? Quando eu for compilar ele, tá dando um erro lá no return zero, tá? Então, a gente consegue resolver e testar. Erros de runtime até são perdoáveis, tá? Mas erros de
compilação, não, porque quer dizer que você nem testou teu algoritmo aqui, então é um problema. Bah, por que que eu não posso ficar enviando lá na maratona de programação e testando por lá? Cada vez que você testar e você receber um erro, você é penalizado, tá? Então você sofre uma penalização de tempo. Como o ranking é definido pelo tempo de entrega das respostas, é legal não ser penalizado, né? É a mesma coisa que o jogador de futebol lá, por exemplo, por que eles não fazem falta o tempo inteiro? Porque eles só podem levar 2 cartões, né? Levou 2 cartões, tá fora. Aqui, se você for penalizado 10 vezes e o teu vizinho 2, ele vai ser melhor posicionado que você e ele vai ser classificado e você não, tá? Então, tentar evitar ao máximo mandar problemas com problema. É lógico que isso não se aplica aos minutos finais da maratona de programação, quando vocês não conseguem mais nem visualizar, nem ter resposta mais do algoritmo de vocês. Então, a ideia qual é? Pegar o algoritmo, modificar ele mais ou menos e mandar, testar. Porque pode ser que ele seja aceito e você não tinha nem submetido ele, tá? Então, pode mandar, que não tem problema. E normalmente todas as equipes fazem isso, então a tendência de alguém ser penalizado ali é alta. Ok? Dúvidas até aí, pessoal? Ok, então submetemos o algoritmo, deu tudo certo. Vocês não estão usando o Linux aí, né? Sim, Ana, na maratona sempre vai ser usado o terminal do Linux. Tranquilo. Pessoal, só para te dar um exercíciozinho para vocês agora aí. Para quem não fez, eu gostaria que fizesse o 1002, tá? Se já fez o 1002, dá uma olhadinha aqui nos, nos fáceis. Aqui. E tente pegar um desses que vocês não fizeram. Enquanto isso, eu vou dar uma pausa na gravação aqui. E aí já vou, na sequência, mostrar para vocês como é que a gente faz a leitura em um arquivo de múltiplas entradas, para a gente não ter problemas de ficar fazendo uma entrada por vez só. Beleza?